falou, vem chegando, porque a gente está começando mais uma live de segunda-feira, mais uma live onde a gente vai trazer diversos assuntos sobre yoga e diversos outros assuntos que podem estar relacionados com o yoga de diversas formas, né? Comecei essa série de lives no ano passado, que é uma série de lives que para mim tem sido muito lindo e de muito aprendizado. Então, se você está chegando agora, já vai deixando aí de onde que você está falando. Muito bom dia a todos os presentes. E hoje a gente vai falar uma live que eu diria que é muito importante, né? Ainda mais para começo de ano, a gente começando essa vida agitada depois de muito tempo, né? Depois de um período de férias, a gente começa a sentir a pressão do dia a dia, né? A gente começa a sentir um pouco a pressão do trabalho, de tudo que a gente está precisando fazer. E hoje eu vou falar com a Carla Westphal, ou Westphal, não sei, depois, Carlinha, você me diz como é que pronuncia o seu sobrenome de maneira correta, mas a gente vai fazer uma live sobre ansiedade e como os pranayamas podem ajudar na ansiedade. Então já estou vendo que a gente tem galera de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, de Orlando, na Flórida. Então estamos com gente do mundo inteiro. Então vem chegando. Se você quiser também aproveitar, chegou agora, diz de onde que você está falando e eu já vou botar a Carlinha para dentro. Carlinha, então começa se apresentando um pouquinho para as pessoas, fala um pouquinho de você. Westphal. Eu uso o V mesmo, né, o alemão pronuncia mais de som de V, né, mas o L deles é mais acentuado, aí eu já não falo, né, que seria um Westphal. Aí eu já vou dar aquela brasileirada, né. Sim, Westphal, exatamente. Westphal, isso aí, para facilitar. Sim. Aí você fala Westphal. Então, Caio, e estou aqui de Porto Velho, Rondônia, né? Então estou aqui falando do norte do país, aqui 1 hora menos do que Ari, agora são 7h18, né? Se tiver alguém aí que seja do norte, manda um oi também. Manda de onde está falando. E eu fiz a minha formação em 2020, finalizei em 2021, foi. Então, tem pouco tempo de formada, né? E de prática eu já tenho, acho que foi 2018, 19, 20, 21, 22, 23. 5 anos, vai fazer 5 anos, né? Eu tenho um pouquinho a mais, né? Embora eu praticasse no Hatha, e aí a minha formação foi no Swastika, assim, acabei mudando de uma para outra. Mas ainda pretendo fazer outras formações mais à frente, quando tiver com um pouquinho mais de tempo. Legal. Caio, e de onde que veio sabe aquelas pessoas que caem de paraquedas na aula, assim, que não tem a menor noção do que é yoga? Essa sou eu. Porque quando eu fui para o yoga, na verdade, eu era professora de pole dance. E a minha intenção era melhorar o meu alongamento no pole dance, né? Então, eu fui pela parte física. Eu achava que o yoga era só a parte física, né? Ó, tô vendo o pessoal falando que tá ruim a transmissão. Vamos ficar de olho aí. Tá. Eu continuo travando para você. Tá um pouquinho. Você continua assim, realmente travando um pouquinho para mim. Dando uma travadinha, mas eu consigo ouvir o som normal. Eu também estou ouvindo o seu som normal. Sim, então vamos continuar. Meu Wi-Fi aqui. Você está numa rede boa? Sei lá, se eu abrir a porta, se o sinal vem melhor para cá, vou fazer esse teste. Tá bom. Beleza. Obrigado, galera, então, inclusive, por informarem aí sobre a conexão. A gente está tentando entender se é aqui comigo ou se é lá com a Carlinha. Mas beleza. Ambos estão travando bastante. Bom. Eita. Vamos, então. Eu estou pensando em testar aqui também. Vou ver se eu boto no 4G. Oi, coloquei 4G. Será que melhorou? Acho que está melhor. Oi. Eu também. Vamos ver. Para mim, e aí, acho Caio, que tá melhor, como eu falava, né? Eu fui pro yoga na intenção de melhorar o meu alongamento. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, mas tem alguma coisa errada. Porque não é isso que eu vejo no Instagram. Essa professora tá muito fraca. Porque como é que é, né? No Instagram eu vejo o pessoal botando pé na cabeça. E aqui ela diz para eu ir com calma, que é para eu respeitar os meus limites e tá.
E eu ficava achando que tinha alguma coisa errada com a professora, né? E aí, só depois de muito tempo que eu fui entender, assim, eu confesso que eu demorei muito tempo, assim, para aceitar e para compreender do que ela estava falando, o que ela estava querendo, assim, com a gente, sabe? E a minha paixão pelo yoga mesmo, ela veio na pandemia, veio quando eu tive uma crise de ansiedade no meio da pandemia. E então comecei a intensificar mais as minhas práticas de meditação, de respiração e pouco de asanas, fazia poucos asanas. Mas a meditação, principalmente, e a respiração foram o que conseguiram me tirar daquela crise de ansiedade, porque na crise de ansiedade, quem tem, se tiver alguém aqui presente que já passou por essa situação, você tenta respirar, mas parece que você não consegue puxar o ar, né? Você está respirando, mas o ar não está entrando, seus pensamentos ficam um turbilhão e você não consegue sair daquele ciclo, né? Você tenta, nada melhora, assim, né? E aí, quando eu fui aprendendo a meditar, me entregando mais para meditação, aprendendo a manipular a minha respiração, é que as coisas começaram a entrar no eixo. E, claro, fui para terapia também, terapia convencional, né? Tá. E aí fui conseguindo sair. E foi, inclusive, uma das razões que me fizeram me dedicar ao yoga e fazer a minha formação. Foi porque eu vi na prática que funcionava. E aí eu falei para ela, então eu preciso levar isso para mais pessoas, porque esse negócio funciona mesmo, né? Legal. E desde a sua primeira prática, desde a sua primeira aula, assim, você já teve contato com Tinha, pranayama, mas com era respiração, muito com pouco, exercícios assim, Caio, respiratórios de uma sabe? maneira Porque geral? eu, apesar de eu praticar há um bom tempo, a, a minha professora, na época, ela era minha sogra. Então, eu ia assim, como eu não pagava para ir, eu ia quando Uhum. dava. Então, tipo, era muito cedo o horário que eu podia fazer, era 7h15 da manhã, que era o único disponível, que encaixava nos horários que ela tinha. Então, nem sempre eu estava Sim. disposta. Nem sempre eu estava Ou disposta a seja, acordar tipo mais agora. cedo para É ir. tipo agora para Então, por isso você. que eu falo assim que o meu processo demorou muito para entender, sabe, o yoga, entender o que ela queria ali comigo, né? E a gente acabava que não conversava muito sobre o yoga no dia a dia, né? Mas aí quando eu acordava mais disposta, eu ia e fazia, mas era mais respirações mais básicas, assim, não tinha muita diferença, assim. Acho que de repente, porque a turma fosse de iniciantes, que ela não aprofundasse tanto ali nas diferenças de pranayama, né, em execuções Sim. mais variadas, né? Então eu fui pegando isso mais durante a minha formação. Entendi. É, e é muito interessante, né? Que várias vezes eu dou aula e as pessoas vêm falando, caramba, cara, eu adorei sua aula Das porque minhas você aulas dá de até pranayama pranayama, toda, a né? pranayama meditação eu acho E eu acho fundamental. isso interessante. É, e é realmente, né? Porque acabou convencionando que, como muitas pessoas acabam buscando o yoga, né, por causa mais da parte física, como por exemplo você mesma trouxe no seu caso, né, estava buscando um pouco mais de alongamento e tal, acaba que eu sinto que os professores dão mais a parte física, fazem asana do início ao fim, e no final faz um relaxamento, alguma coisa assim, sendo que pranayama dentro do yoga tem uma importância gigantesca, né? Queria que você falasse um pouquinho, Carlinha, para a gente da importância que você vê do pranayama dentro das técnicas, primeiro de tudo. Qual que você acha que é a Então, importância? Como é que você Caio, a vê a minha importância dos felicidade com os pranayamas dentro das pranayamas técnicas do yoga? é que o pranayama você vai conseguir trabalhar corpo físico, energético, mental, emocional. Então, você consegue manipular facilmente o teu estado mental, o teu estado de vida, teu estado emocional. Então, a técnica do pranayama, ela te possibilita toda essa potência, né, de você escolher se você quer mais energia, se você quer ter mais disposição, se você quer gerenciar suas emoções, seus pensamentos, né? Porque isso é o que encanta nele, porque de todas as técnicas do yoga, que tem centenas de técnicas que eu vejo você postando aí, né, diariamente, né? Sobre às vezes crias que eu nem conheço, às vezes algum pranayama que eu não conheço. Inclusive o Viloma Pranayama, eu aprendi aqui no seu Insta, me apaixonei pelo Viloma Pranayama, faço direto para os meus alunos, né? Porque o Viloma Pranayama, por exemplo, é um pranayama que você consegue Bom, sentir cada etapa da sua respiração, né? Você começa lá no abdômen, e vai, passa para as costelas, passa para o peito, e isso dá para ser sentido, porque às vezes se você só puxar a respiração,
Né? Se eu perguntar para qualquer pessoa que você sabe respirar, ela vai falar, sei, óbvio que eu sei respirar. Né? É óbvio. Só que não, a maioria das pessoas não sabe respirar, porque tem um encouraçamento aí da musculatura, né? E quando a gente começa nas técnicas de respiração, e quando eu tenho uma turma que é de pessoas muito iniciantes, que eu peço para se deitarem, para daí a gente começar etapa por etapa. Ó, respira só no abdômen, respira só nas costelas. Chegou nas costelas, o pessoal começa a ter dificuldade, né? O ato da expansão lateral, o pessoal já começa assim, nossa, como é que faz isso? Sim. Não tá dando. Por quê? Porque tá encoraçado, né? Tá travado, né? Os nossos hábitos, a nossa mania de controle, né? Que passa pela nossa respiração. Então, a pessoa, ela tá sempre respirando na respiração aqui em cima, né? Respiração do medo, da ansiedade. E o que eu acho muito massa no pranayama é que a gente vai controlar isso, né? Porque isso vai refletir em tudo. Então, eu inclusive queria pedir para vocês aí que estão assistindo a gente, respira pelo abdômen, sente só o abdômen agora, assim, deixa inflar o seu abdômen, sente que o seu umbiguinho foi lá para frente, solta o ar, traz ele de volta. Se você fizer isso 1, 2, 3 vezes, você vê que você tem uma mudança emocional na hora. Talvez você sinta até um pouquinho de sono, né, na hora que está fazendo essa respiração, porque ela relaxa, né? Então, então por isso que eu gosto de utilizar as técnicas aí dos pranayamas justamente para manipular dessa forma, né, de acordo com a intenção que eu tenho para determinada prática, né? Então, se é uma prática que eu quero mais forte, a gente vai acelerar a respiração, vai fazer respirações mais ativas, né? Se a gente precisa de um relaxamento, a gente vai, principalmente antes da meditação, eu gosto sempre de dar um pouquinho de pranayamas, ou para dar uma acelerada, se a aula foi muito suave, aí você precisa acordar o pessoal para eles não dormirem na meditação, né? Ou para dar aquela acalmada para entrar para o estado de meditação com mais facilidade, né? Mas, Carlinha, a gente está falando aqui pranayama, verdade. E se a pessoa acabou de entrar aqui e não sabe o que é pranayama? O que é pranayama? Então, para quem não sabe, pranayamas, essa palavra, ela vem do sânscrito, que é onde a língua oficial, né, onde nasceu o yoga, lá na Índia. É uma língua morta, inclusive, né? Poucas pessoas são falantes do sânscrito, que é esse idioma. E pranayama é a junção de duas palavras, né? Prana, ayama. Então, prana, que é a bioenergia, nossa energia vital, que nós temos esse corpo físico aqui que a gente está vendo, e a gente tem um corpo de energia, que é o prana maya kosha, nosso corpo de energia. Né? Então, prana, ayama. Ayama é expansão. Tem pessoas que traduzem como yama, que aí seria controle, né? Eu prefiro a tradução de ayama, que aí no caso seria expansão. Então, é a expansão da bioenergia, a expansão da nossa energia vital, desse corpo de energia que nós temos, através de técnicas de respiração, né? Que no yoga nós trabalhamos. Então, quando a gente está respirando no yoga, a gente não está só respirando, não estamos só trazendo oxigênio para dentro do nosso corpo. Quando nós estamos trabalhando os pranayamas, nós estamos trazendo energia, nossa energia vital, que vem para o nosso corpo de energia, mas que reflete completamente, aí como eu mencionei, no nosso corpo mental, emocional, no físico, né? Quando a nossa energia é trabalhada ali dentro dos nossos chakras, que são centros de energia, então ele vai distribuir para o nosso corpo físico, né? Então, os pranayamas são fantásticos. Cara, eu me apaixonei durante a formação, me apaixonei pelos pranayamas. Inclusive, a gente tinha que fazer um TCCzinho, né? Um trabalho de conclusão escrito e tal. E eu tava muito em dúvida se eu falava. Eram os temas que eu mais gostava. Pranayamas, chakras e meditação. E aí, no fim das contas, eu acabei falando sobre meditação. Algumas formações não exigem esse trabalho por escrito, né? A minha exigia. E achei bem legal, assim. Na hora, assim, a gente fica meio, pô, tem que escrever aqui esse negócio. Né? Mas o ato de estudar para ter que escrever é muito legal, né? De você aprofundar. Total. E botar pra Caio, você tem uma formação só ou você tem mais formações? Realmente, muito legal. Eu tenho mais formações, mas é que assim, por exemplo, eu fiz uma... É porque muitas das coisas que eu faço da linhagem de professores que eu venho, né, hoje em dia, que é a linhagem de professores do Krishnamacharya, então tem o Krishnamacharya, que deu aula para o Desikachar, que deu aula para o Kaustubh, que deu aula para Sangeeta, que deu aula para o Diego, que é o meu professor hoje em dia, né?
Não é necessariamente... Sim. Assim, o yoga ele não é regulamentado no Brasil como profissão, né? Então, a gente não necessariamente chama de formação, sabe? Porque não tem... Eu nunca ganhei um currículo, um certificado disso, porque meio que dentro da visão dos meus professores, assim, não precisa. Para que eu vou te dar um certificado? Porque tem um monte de gente que ganha certificado estudando quase nada, né? A gente está muito mais interessado na transmissão do conhecimento, muito mais do que no certificado. Eu estou até para fazer uma formação agora, outra, seria a minha terceira formação agora, que eu vou fazer com uma grande amiga minha, né? Que ela tem formação em Vinyasa também. Então eu vou fazer porque eu também gosto muito dessa visão. Mas assim, para que todos saibam, inclusive, né? O yoga não é uma profissão regulamentada no Brasil. Então, por mais que você tenha certificações, não quer dizer que isso é oficial, né? Então tem muito e fora que tem muito professor com formações curtas assim que aprenderam de uma maneira muito rápida, né? Tem muitas formações aceleradas hoje em dia. Então, o que eu acredito muito mais para qualquer professor de yoga é um aprofundamento constante, né? E buscar estar sempre em contato com conhecimento, com esse conhecimento tradicional que é tão bonito que ele é tão antigo, né? Tem muita de coisa, fato, dá para Caio, ficar a uma minha vida inteira formação foi estudando uma yoga e você não vai formação saber online, porque aqui na minha nada cidade ainda. simplesmente não existe, né? No meu estado não tem formação presencial. Então, foi uma formação online, ela foi de 6 meses, e realmente, quando você para pensar, meu Deus, são tipo 5.000 anos de história, né? Como é que você vai colocar isso num curso de 6 meses? Então, é realmente o correr atrás para aprender. Foi uma coisa que eu pensei, eu não quero ser uma profissional medíocre, né? Eu quero ser uma profissional que estuda, que vai entendendo. Ainda tem muita coisa que eu preciso aprender. Como eu te falei, a parte do Samkhya, para mim, assim, é um desafio, mas eu vou aprender. Né? Mas aí é outra coisa. Por exemplo, só para você ter noção, eu fiquei com esse meu professor atual, né, com o Diego, eu fiquei uns 2 anos e meio, 3 anos estudando com ele online. Ele mora em Portugal, né? Então eu estudo com ele online também, mas eu fiquei uns dois, 3 anos estudando assim. Não tinha asana, não tinha técnica. É teoria, teoria, teoria. A gente estuda os livros clássicos, né? A gente faz a leitura dos livros, a gente estuda a origem, de onde que veio essa informação, de onde que veio essa informação. Porque o que eu acabo vendo muito também é que as pessoas veem as coisas muito como se fosse uma coisa só, né? O certo é isso aqui, sendo que tem diversos caminhos em que a informação chega. E é interessante a gente entender, né? Essa informação veio daqui desse professor naquele contexto. Essa veio daqui daquele professor naquele contexto. Para que a gente entenda muito que o que o yoga foi virando, né? O yoga é uma coisa em transformação, é um conhecimento ancestral, antigo e tradicional, ou seja, ele vem de uma tradição, mas é que ele vem sendo transformado, querendo ou não, né? E para que a gente possa manter e honrar a tradição, a gente tem que entender de onde veio, mas a gente também tem que entender os caminhos, né? Por exemplo, isso tudo que as pessoas hoje chamam de tipos de yoga tem a história por trás disso, né? Por que cada tipo de yoga virou o que é? Aonde que o professor estudou? Com quem que o professor estudou? Por que ele acabou sistematizando o yoga daquela forma, né? Então eu busco sempre entender o yoga por esse viés, mas tentando entender de onde ele veio para que a gente justamente possa traduzir de uma forma menos dogmática, né? Eu vejo que acaba virando muito dogma, né? O certo é isso, o certo é aquilo e aquilo tá errado. Aquilo não é yoga, aquilo é yoga. Eu acho Só que quem disse isso, né? Como é que é a palavra? Não é um pragmatismo, mas é uma visão realmente muito fechada, né? Que a pessoa ela entra naquela linha e ela realmente ela fica meio que cega, né, para outras coisas. Quando eu fiz a minha formação em Suástia, foi a única que eu fiz, eu tenho a intenção de fazer outra, eles têm muito essa visão muito fechada, né? Não é falando mal da linha, né? Claro. Mas é a experiência que eu tive, né? Mas eu gosto, Caio, de beber de várias fontes. Porque, cara, quantas coisas boas tem em outras linhas? Pra gente estar fechado naquele nosso mundinho sem abrir para olhar outros contextos. Né? Deixa eu fechar aqui a porta rapidinho, que agora eu não tô no Wi-Fi. Deixa, claro. Tá bom.
Inclusive, você que está aí fazendo com a gente, fala se você já pratica yoga, se você tem algum tipo de yoga que você pratica, qual que você gosta mais, qual que você se identifica, qual que você tem mais E aí, Caio, envolvimento. Escreve aqui há pra umas gente duas nos semanas mais comentários. ou menos, uma Vai lá, amiga Carla. minha que tem formação em Hatha Yoga, ela fez lá em Buenos Aires, veio aqui para minha cidade, porque a família dela é daqui. E a gente tem se encontrado quase todos os dias da semana, acho que ela já não aguenta mais. Que eu, às vezes, aí vem pra cá, a pobrezinha não tá nem aproveitando a família, porque ela vai Que todo dia massa. lá no meu estúdio. E a gente chega umas 2 horas e meia antes das aulas que eu dou, e a gente começa, tipo, a conversar. E sabe assim, quando você reúne com a pessoa e você tem tanta coisa para falar, a outra pessoa tem tanta coisa para falar que vocês quase não conseguem falar. A gente tá, não, isso. Aí vai lá na frente, volta, não, volta aqui para esse assunto aqui que a gente tava Que falando massa. antes. Porque realmente, assim, a cultura do yoga, ela é muito rica, né? Os ensinamentos que ele tem. E é legal ver divisões diferentes. Então, às vezes, quando ela fala alguma coisa que é diferente no Hatha, eu olho e falo assim, no Swastika é assim, assim, assado. E é lá, que legal. Então, tipo assim, uma vai aprendendo com a outra a partir dessas visões diferentes. Isso é enriquecedor, né? É muito, muito interessante. Eu gosto dessas trocas. E, inclusive, queria te falar que essas lives que você tem feito, assim, cara, parabéns, porque você traz outros professores que vão ser reconhecidos aí pelo Obrigado. seu público e a gente vai como se a gente estivesse, né, formando uma egrégora de professores aí, porque todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Que é trazer bem-estar, que é evolução pessoal e não só pessoal, né? Porque quando a gente muda dentro da gente, a gente muda muita coisa no nosso externo, né? Então, tudo isso é muito bom e fico muito grata, inclusive, pelo convite. Que isso, eu que agradeço. Eu que agradeço muito a presença. Sim. Só então complementando esse assunto para a gente entrar no lance da ansiedade, que eu acho muito interessante e importante. Aproveito para agradecer aqui também o Matheus, que fez uma live comigo recentemente. Ele está aqui, mandou um salve para a gente. Essa questão, imagina, o yoga é um conhecimento que data pelo que a gente tem de informações, ou seja, a gente tem um achado arqueológico de 7.000 anos atrás, mais ou menos, que mostra que o yoga já vem de antes. Então, assim, a gente nem sabe de quando que vem esse conhecimento, é um conhecimento muito ancestral, muito tradicional, e como eu falei, passou por diversas transformações, né? No mundo que a gente vive hoje em dia, que é um mundo de em que a gente precisa, tem muita gente, né? Então a gente tem que passar as coisas para mais pessoas. É natural que a gente busque padronizar um pouquinho para que eu consiga passar à frente, principalmente quando a gente fala de formação, tá? Por exemplo, formação em yoga é algo muito delicado. E as pessoas sempre me perguntam para eu indicar uma formação, como você mesmo falou, né? Como é que é a sua formação? É muito delicado. Por quê? Uma formação em yoga, das que acontecem hoje em dia, elas normalmente são o quê? Eu pego uma parte dessa história e ensino de uma forma padrão para que eu possa ter um padrão na formação dos professores. O que está tudo bem. Né? Porque eu não tenho como necessariamente, por exemplo, se eu fosse dar uma formação, eu não tenho como exigir que todos os meus alunos estudem tudo que eu estudei na vida. Né? Então eu tenho que pegar, estipular um pouco, olha, para você se formar na minha formação, Sim. Você tem que aprender isso, isso e aquilo. Não quer dizer que é tudo. Né? E aí cada uma é uma padronização, que é uma sistematização, é uma parte pequena de um campo muito grande, né? Mas é que é muito importante nós, como professores, e também para os praticantes entenderem. São sempre partes pequenas, tá? Nada do que a gente vai aprender no yoga, nem se está uma vida inteira, é o yoga todo. Então, vamos diminuir a bola do tipo assim, esse é o certo, esse é o errado, que eu acho importante, né? Porque o yoga é algo muito grande que serve para qualquer um e depende muito do ponto de vista. Mas agora, vamos lá. Voltando para o nosso assunto, que eu quero que você fale. Hoje você que é a entrevistada. Você falou, e eu achei muito bonito porque eu não sabia isso. Foi muito interessante. Quando a gente estava conversando para entender qual o tema que a gente ia falar, você falou, gosta de falar de pranayama? Eu falei, vamos falar sobre ansiedade. E você falou que teve transtorno de ansiedade antes. Então, fala um pouquinho de como que foi quando você descobriu as técnicas e descobriu que as técnicas atuavam nisso que você tinha sofrido antes, né? Porque realmente a ansiedade, o transtorno de ansiedade é algo que faz a gente sofrer. E para mim, um dos objetivos do yoga é diminuir o sofrimento. Então, fala um pouquinho como é que foi essa descoberta, como é que você chegou a botar em prática, você já usou isso em você
Você usa isso Certo, com seus Caio. alunos? Como que Então, você usa isso com seus alunos? Fala um eu pouquinho. cheguei, assim, num momento de crise de ansiedade. A primeira coisa, assim, a minha crise de ansiedade, para mim, ela é um marco muito importante também de aprendizado. Eu não vejo esse momento como um momento feio no meu passado, assim, né? Um momento ruim, de tristeza. Muito pelo contrário, ele foi muito engrandecedor. Porque graças a ele que eu fui descobrindo essas técnicas, essa maneira de respirar pelo abdômen, porque aí eu via lives, né? Até da minha professora, ela falando sobre os pranayamas, daí ela aprofundou como é que os pranayamas iam ajudar na ansiedade, na questão da ansiedade. Principalmente, Caio, para quem está assistindo a gente, é tentar transferir a respiração que está presa aqui em cima lá para o abdômen. Então, se alguém estiver assistindo a gente tiver ansiedade ou crises como essa que eu tive, você vai notar que é como se você sentisse que a sua respiração está presa, como se alguém pressionasse aqui em cima e você não consegue respirar. Só que, na verdade, é a tua respiração que está presa aqui em cima. Você não está conseguindo ter o emocional para fazer essa respiração passar por cada uma das etapas, que como eu tinha mencionado lá no início, abdominal, intercostal, que é na parte das costelas, e depois que ela deveria chegar aqui no alto do nosso pulmão. Então, quando você está num momento de crise, você está com a sua respiração presa. Por que quando a gente está nervoso com alguma coisa, alguém olha pra gente e fala assim, calma, conta até 10 e você vai esfriar a cabeça? Não é o ato de contar até 10, é o ato de você parar e sair daquela energia do nervosismo, da ansiedade, daquele estresse que você entrou. Então, quando você para e vai contar até 10, na verdade, você está basicamente contando a sua respiração. Você está distribuindo ela melhor. E isso vai fazendo com que o seu estado mental e emocional vão se modificando, né? É esse ato. Então, Caio, ao contrário do que aconteceu comigo, do meu processo de ter ido buscar o yoga por causa das questões posturais, né? Hoje em dia, as pessoas que me procuram muito por questões emocionais. A grande maioria me procura porque está com ansiedade, porque está com problemas emocionais, né? Depressão menos, mas ansiedade é muito, muito, muito. Tanto que às vezes quando eu vou iniciar a aula eu pergunto, né, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Sim. Alguma questão física, alguma dorzinha? Já para saber como é que eu vou conduzir aquela prática, né? E aí quando eu pergunto assim, alguma ansiedade, a sala inteira cai no riso, porque tipo, todo mundo tá com ansiedade, tá todo mundo estressado. E esse estresse que a gente tem hoje em dia, ele começa lá na nossa infância. Parem para ver as crianças, tá? E os bebês. A respiração deles é diferente. Eles respiram mais com a parte abdominal, principalmente os bebezinhos, tá? Então, quando a gente nasce, a gente tem aquela respiração abdominal. A barriguinha sobe, né? A barriguinha desce. Mas desde pequenos, quando a gente já começou a ir para a escola, por exemplo, os nossos pais acabam nos estressando. Porque já começa o dia desse jeito. Tipo assim, acorda, menino, vamos, vai tomar banho. Então, tipo, você já sobe a respiração vem aqui para cima e isso continua, porque no nosso dia a dia é preocupação, é prazo no trabalho que tem que entregar as coisas, é um chefe que está cobrando, é a má postura, porque a gente senta dessa forma, o abdômen fica ali pressionado, você acaba transferindo a respiração aqui para cima e isso vai fazendo com que a gente vá se tornando pessoas cada vez mais ansiosas, mas sem esse controle emocional. E fazendo aquele tal do encoraçamento que eu falei, que é uma rigidez da musculatura do abdômen, uma rigidez dos pulmões. Porque se você passar, se você quebrar um braço, se acontecer alguma coisa com você, Caio, se eu estiver falando muito, você pode me interromper, tá? Se você, Para você se você falar, vai que passa por vai. Vai que uma vai sem situação medo. Vai que física, vai por sem exemplo, medo. quebrou um braço, se alguém aqui já quebrou o braço, sabe como é que é? Vai ficar não sei quanto tempo lá com aquele braço engessado. Eu passei por uma cirurgia de implante mamário, né? Que é da qual me arrependo e ainda pretendo tirar mais pra frente. Esse negócio foi em 2014, olha o tempo. Uhum. Mas aí, naquele momento, eu não podia levantar os meus braços, porque ela foi por baixo do meu músculo. Então, cortou o músculo, colocou a prótese mamária, fechou e tal. Então, eu tinha que ficar com os meus braços dessa forma, assim, abaixadinho. Não podia ter movimento nenhum por 30 dias. Caio, quando eu fui no meu médico, claro, eu tinha um acompanhamento todo, né, por semana. Mas quando chegou no momento de levantar os braços, ele me colocou na frente do espelho e falou assim, Carla, levanta os braços. O meu corpo não respondeu. Eu queria levantar os braços não subiam. Eu falei, doutor, não vai?
não vai. E aquilo foi me dando uma aflição, e ele falou, calma, calma, você vai conseguir. E aí até que eu fui conseguindo levantar, e eu senti uma dor, assim, como se estivesse rasgando a musculatura. Por quê? O corpo, quando ele não utiliza uma parte, quando você está com uma parte parada, ele entende que aquela parte não é necessária e ele vai enrijecer. Por isso que em UTIs as pessoas precisam de fisioterapeutas para estar movimentando as pernas, os braços, gira para um lado, gira para o outro, porque precisa dessa dinâmica, senão a gente trava, a gente enrijece. E é a mesma coisa com os nossos pulmões. Nós temos nos nossos pulmões cerca de 700 milhões de alvéolos em cada um dos nossos pulmões. É muita coisa. Então, para quem não sabe, na estrutura do pulmão, a gente tem a traqueia, que é aquele o principal que passa aqui descendo o ar. A gente tem os brônquios, que são ramificações maiores. E a gente tem os bronquíolos, as menorzinhas, que vão se conectar aos alvéolos pulmonares. 700 milhões de alvéolos, é uma estimativa, né? Então, se você não está respirando direito, o que vai acontecer? Você já vai começar a perder esses seus alvéolos pulmonares aí, vai enrijecer tudo. Então, por isso que lá no início da live eu perguntei se você sabe respirar, e a pessoa fala assim, sei respirar. Só que muitas vezes a pessoa não sabe e ela não está utilizando a potência respiratória. E o sistema respiratório dela vai se enrijecendo. Né? Então, isso tudo vai trazendo a ansiedade, vai trazendo esses estados de estresse. E aí, no meu momento, eu fui trabalhar, como eu disse, né, principalmente meditação e pranayamas. Então, por isso que esse tema a gente conversou e seria legal de trazer, né, por uma experiência própria. Mas foi realmente aprender, não foi uma técnica específica, tá, Caio? No meu momento, foi aprender a respirar com o abdômen. Só isso. Tá. Então, para quem está vendo a gente aqui hoje na live, gente, só o fato de você aprender a respirar pelo abdômen já é um ganho fantástico. Porque você já vai expandir. E aí, ó, deixa eu só demonstrar aqui. Quando a gente respira pelo abdômen, né? A barriga, peraí, tô falando, a barriga cresce, né? Então, inspirou, barrigão. Não é nosso pulmão, porque o nosso pulmão ele só vem até aqui, né? Soltou o ar, retornou. O que que é? É o nosso diafragma, que é um músculo que tem aqui, que divide abdômen do tórax, né? Então, quando você inspira, ele dá essa fundada aqui nos nossos órgãos, nas nossas vísceras, e a barrigona cresce aqui. E quando a gente inspira, ele vai subir. Quando a gente faz isso, né, o pessoal fica com medo de ter barriga, né? Fala assim, Carla, será que isso aí não vai me dar barriga? E a resposta é não vai dar barriga, muito pelo contrário. Essa respiração abdominal ela é tão importante que ela vai massagear os seus órgãos internos e principalmente o seu intestino, os seus intestinos, que são órgãos fenomenais aí para o nosso estado de felicidade, né? Diz, né, que nossos intestinos são o nosso segundo cérebro, eles produzem, ajudam na produção de hormônios da felicidade também. Então você está fazendo esse massageamento dos seus órgãos internos, mas principalmente aí os intestinos. Então vai facilitar no teu estado emocional. Movimentar dessa forma ajuda a trabalhar a sua musculatura também, a musculatura abdominal. Porque quando você solta o ar, você enrijece. Se você não está trabalhando essa parte está sempre solta, tua respiração está aqui em cima, você está ansioso, você não movimenta direito seus intestinos, né? E você não está trabalhando com essa musculatura do abdômen. Então vai ficar flácido, porque a tendência é que a gravidade traga nossos órgãos para baixo, e aí sim, né, vai empurrando essa parede abdominal. Né? Então, com os meus alunos, quando chega alguém com um estado aí de muita ansiedade, então eu vou trazendo pranayamas no início, claro, né? Fazendo cada uma dessas etapas para ele ir entendendo o que acontece. E ainda falo assim, olha, vai tentando sentir como que é quando você está respirando com o seu abdômen. Como é quando você chegou lá nas costelas? Mudou alguma coisa? Você sente diferença? É melhor? É pior? Então, eu já vou mandando eles, falando para eles, analisando cada uma dessas diferenças, né? Algumas pessoas vão conseguir identificar com mais facilidade, outras pessoas com menos facilidade. E com o tempo as coisas vão modificando também. Mas aí, mesmo fazendo, por exemplo, no início da aula, para ele já entender como é que funciona, até mesmo para a prática dos asanas, no final, antes da meditação, sempre coloco mais um pranayama, né? E aí, quando tem pessoa que está com um estado de ansiedade, eu não vou acelerar mais, né? Aí eu já trago uma respiração mais para diminuir. Pode ser um Chandra Pranayama, pode ser uma respiração com tempo contado, né? Então,
expirações mais longas, porque a inspiração... Ai, se me corta se eu estiver falando muito, que eu acho que eu tô falando muito. Não, você entrou, inclusive, na pergunta que eu ia te fazer, do tipo assim, por exemplo, se alguém tiver com ansiedade, qual é a respiração que você indica, assim, para uma pessoa que às vezes não pratica yoga? Então ela fala, cara, não sei se eu tô ligado nesse negócio de abdômen aí, de costela para fora, de intercostal e uns nomes, mas Sempre assim, que me perguntam que a pessoa não é meu aluno, ansiosa, por o exemplo, que ela eu não é faço? praticante, porque se ela for, eu vou levar ela para dentro da sala para a gente aprender certinho. Então acontece de me perguntarem aqui pelo Instagram, e Claro. o que eu falo senta um pouquinho em algum lugar e começa a observar a sua respiração. É a primeira coisa. Então, para quem está assistindo a gente também, observa como que você está respirando. E o fato da pessoa parar para pensar sobre a respiração dela já modifica o estado mental. Então, daí eu falo para ela, se possível, tenta levar a sua respiração para o abdômen. Eu não falo das outras partes, tá? Porque eu acho que a abdominal, nesse caso, né, num caso que é mais urgente, é o que vai fazer a diferença. Então, eu falo assim, observa a sua respiração e aí conta um tempo para ela. O que é mais fácil, que todo mundo consegue fazer, é inspirar contando até 3. Se possível, segura contando até 3 e solta contando até 6, o dobro do tempo, né? Se não for legal segurar para aquela pessoa, eu falo, não, então só vai inspirar contando até 3 e soltar contando até 6. A inspiração, ela vai ativar o nosso sistema simpático. Ela é mais relacionada com as situações de luta ou fuga. E a expiração ativa o parasimpático, que tem mais a ver com os estados de relaxamento. Então, por isso que eu sempre falo para quando eles forem expirar, fazer um tempo maior de expiração. Então, inspirou contando até 3, que é um tempo suficiente, a maioria não sente dificuldade, solta contando até 6. E aí, geralmente as pessoas têm resultado. Teve um colega meu que esses dias ele me encontrou na academia. E aí ele falou assim, Carla, você lembra? Há tanto tempo atrás você me ensinou a respirar, porque ele ia ter uma prova de concurso. E ele falou que ele estava uma pilha de nervos. Eu nem lembrava direito dessa conversa. Ele começou a falar e falou assim, cara, eu passei no concurso. Eu falei, caraca, que felizona, assim. Porque, é lógico, né? Tem todo o esforço dele, isso ninguém contesta. Mas o emocional, ele pode estragar uma prova de concurso, assim. Eu conheço pessoas, eu tenho formação em direito, e eu conheço pessoas que tentaram a OAB por anos a fio e que não conseguiam. E a pessoa que eu conhecia, que eu sabia que era inteligentíssima. E na época eu ficava assim, caraca, velho, como é que ela não consegue? Ela é muito inteligente. Era o estado emocional dela que estava lascando com ela na prova, né? E aí, Caio, só para eu concluir o negócio lá do pessoal que pensa que vai engordar, né? Que vai ficar com barriga e não sei o quê. Eu li há um tempo atrás que os nossos pulmões e a atividade respiratória, ela tem uma função excretora que ela é mais importante na excreção do que até mesmo os nossos intestinos, porque ela tem a função de eliminar gordura do nosso corpo. Ela é muito importante. Tipo assim, mais de 80% da gordura do nosso corpo é eliminada pela respiração. E o resto aí que são eliminados por outros fluidos. Então, tipo, o suor, a urina, as fezes. Então, na verdade, respirar de forma correta vai ser até melhor aí para quem está achando que vai ficar com barriga. Não, vai ajudar mais ainda nessa queima calórica, nessa queima de gorduras aí. Então, não tem problema nenhum, pode deixar o barrigão ficar grande. Aí que vai ser só ganhos, né? Não tem nada de ruim nisso. Maravilhoso. E assim, Carlinha, então, por exemplo, vamos dizer, beleza. Passamos aqui uma respiração para uma pessoa que tá mais ansiosa, ela quer dar uma relaxada e tudo mais. Mas e se a pessoa tá muito preguiçosa? Tá naquele momento meio mais depressivo, assim, não quer muito sair da cama, tá mais letárgica, tá mais nebulosa. Existe também tipos de respiração que Sim. ajudam E a o legal pessoa dos a pranayamas é sair da isso, né? Não cama, é só para por acalmar, exemplo? mas é para animar também. Então, a gente tem duas polaridades energéticas no nosso corpo, né? Uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. Então, se for para direcionar em sala de aula, por exemplo, para falar para a pessoa respirar pela narina direita, no caso, né? Que é a narina solar, é a narina de energia positiva, vai ajudar também, né? Cobrindo a narina esquerda, respirando pela narina direita, ela vai conseguir ter mais energia aí para sair. Outras respirações também.
o Bhastrika também, que é maravilhoso, né? Inspirações, para quem não sabe o que é inspiração e expiração, elas são aceleradas, rápidas, né? Ruidosas. Então, é você fazer dessa forma, e ela tem algumas restrições, então eu sempre preciso saber, por exemplo, se a pessoa é cardíaca, se ela tem hipertensão, né? E tem que cuidar com essa respiração. Mas é uma respiração que traz muito oxigênio para o nosso cérebro, então ela vai ajudar a dar aquela agitada, aquela animada. Gosto muito dessa e gosto muito do sopro Rá, Caio. Não sei como que é que você trabalha o sopro Rá, mas na nossa linha Sim. tem um Rá que é mais acelerado, né? Que né, você vai e já vai um atrás do outro aqui, assim, soltando Rá. Gosto pra caramba, o pessoal sente a energia já mudando na hora, assim, o corpo esquenta. E tem aquele sopro Rá que a gente vai lá em cima, né? Depois solta lá embaixo, que também é muito legal. Então, quando eu dou aula de manhã, por exemplo, eu gosto já de fazer esse Rá lá em cima e daí solta, porque já dá uma descontraída no corpo e a pessoa já dá uma animada ali, porque de manhã, às vezes, para a prática de asanas, o nosso corpo tá muito travadinho, né? O meu, por exemplo, eu sinto ele muito travado de manhã. Então, já vou daí soltando e dando uma acordada mesmo no corpo, né? Sim, e isso é muito legal que você está trazendo, que, por exemplo, existem técnicas que a gente pode fazer de manhã, existem técnicas que a gente pode fazer de noite, né? Porque eu recebo muito isso. Ah, Caio, qual é o melhor horário para fazer prática de yoga? Eu falo, depende. Na verdade, a minha resposta normalmente para tudo é depende. Mas do tipo, existem técnicas que vão te fazer, que vão ajudar você a acordar o corpo, dar uma despertada, que a gente acorda mais nebulosinho, né? A gente acorda com uma mente que a gente dentro do yoga chama de mente mudham, que é uma mente um pouco mais letárgica, né? E você pode acordar isso com algumas técnicas. Da mesma forma, o corpo. A gente acorda com o corpo mais travadinho. Então, tem técnicas que a gente faz para soltar o corpo. De noite, às vezes eu estou com o corpo bem mais relaxado, mas a mente já está muito mais agitada. Então, eu quero trazer uma mente um pouco para um lugar mais aquietado, para um lugar mais pacífico. E o corpo, por exemplo, já está mais agitado, mas eu quero diminuir a agitação. Então, não tem muito certo ou errado também nesse lugar de hora para praticar yoga, né? Porque existe esse estereótipo de o yoga é sempre de manhã, tem que acordar 4:30 da manhã no Brahma Muhurta e fazer uma prática com o sol. Não precisa, sempre pode, mas não precisa. E o que eu acho mais interessante é como a gente, durante esses papos todos, vai vendo como tem um yoga para cada um, quase, né? Tem o yoga, o mais importante é você entender o que você está precisando, né? O yoga, ele é um acervo, ele tem um acervo de técnicas gigante. Eu gosto de chamar o yoga de uma pedagogia, né? Uma abordagem. Mais do que uma filosofia, mais do que qualquer coisa, mais do que técnicas, eu chamo de uma abordagem, uma pedagogia, um olhar para a vida que a gente pode ter para que a gente possa entender onde a gente está, para onde a gente quer ir e usar diversas ferramentas. E o pranayama talvez, dentro desse acervo de técnicas, é das técnicas mais importantes. Você tem um pranayama que você usa assim constantemente, você fala, cara, o que eu mais gosto é o Nadi Shodhana tem algum que Pranayama. você diria que é o mais importante? Então, nas minhas práticas pessoais, geralmente vai ter o Nadi Shodhana Pranayama. Mas só para explicar aí para o pessoal, é a respiração das narinas alternadas. Que né? Então, como eu tinha mencionado antes, a gente tem duas polaridades energéticas no nosso corpo, né? Um lado positivo e um lado negativo. No Nadi, a gente consegue fazer as respirações de forma igual por cada uma das narinas, né? Porque ao longo do nosso dia a gente não percebe, mas a gente respira de forma desigual. Então, mesmo estando respirando com as duas narinas, às vezes tem uma obstrução, alguma coisa que faz com que a gente não respire de forma igual. No Nadi Shodhana, a gente vai acertar essa respiração, né? Então, a gente vai equilibrar as energias do nosso corpo, né? Tanto a polaridade negativa quanto a positiva. E a gente também, no nosso corpo físico, tem um trabalho legal também de oxigenação dos hemisférios cerebrais, né? Então, quando você respira pela narina direita, você vai energizar mais o hemisfério esquerdo. Quando respira pela esquerda, vai energizar mais o hemisfério direito, né? Então, é trocado. Então, para mim, ele é muito completo por isso, né? Além de trazer o foco, que geralmente, como eu falei, eu faço os pranayamas antes da meditação, né? Então, ele já vai trazer o foco, porque você tem que estar ali atento
na mudança de narinas, né? Porque tem uma regrinha, Caio já explicou aqui no Instagram dele, né, Caio? Que quando você tá com os pulmões vazios, por exemplo, você não vai fazer troca de narinas. Já. Quando você tá com os pulmões cheios, você faz a troca das narinas, né? Então ela tem toda uma regrinha, você precisa realmente estar atento, estar entregue para aquilo. E aí você vai conseguindo fazer o equilíbrio energético, o equilíbrio emocional, o equilíbrio físico do seu corpo. Então, para mim, ela é fantástica, assim, é uma respiração que está sempre na minha prática pessoal, pelo menos, né? Com os alunos, tento trazer mais respirações para que eles conheçam uma variedade maior, né? Mas, vez ou outra também, o Nadi tá ali junto. Mesmo que eu faça outra respiração, às vezes eu trago um pouquinho do Nadi para eles terem essa experiência. Eu também gosto do Narishodhana Pranayama. Eu também considero ele dos principais, assim, de verdade. Eu acho ele muito completo em diversos âmbitos, né? Tanto no âmbito físico, quanto nas sensações, quanto no âmbito energético também. Ele é muito, muito importante. Ele é mais delicado, né, de ser feito. Mas eu sempre gosto de trazer ele para os meus alunos constantemente. A gente recebeu uma pergunta agora da Valdívia, perguntando quanto que é um tempo bom de uma prática de pranayama, assim, por exemplo, se a pessoa for fazer em casa. Eu estou olhando aqui em volta, só para interromper, porque a gente falou, uma pessoa falou aqui de um livro chamado Respire, do James Nestor, que falou que é um livro muito bom. E eu não comprei, eu estou aqui procurando para ver se eu acho ele. Ouvi falar muito bem. Para indicar. Não, ele é um livro muito bom. Então eu recomendo, inclusive, aproveitando aqui o gancho da pessoa que disse aqui, foi mais lá para cima, então eu não lembro quem foi a pessoa. Mas existe um livro que é um livro sobre um jornalista, basicamente, que ele começou a ter problemas respiratórios. E ele começou a partir daí, ele falou, cara, deixa eu entender esse negócio aí que é a respiração. E ele começou a fazer diversas pesquisas, assim, né? E fez pesquisas no mundo inteiro com grandes estudiosos de respiração. Inclusive, você falou que a sua formação é em Swastika, né? Ele conversa com o De Rose, inclusive. Tem um trecho do livro que ele fala com o De Rose, que é um professor de yoga brasileiro, né? Boa, foi a Fernanda, tá aqui, ó. Boa. Fernanda, obrigado pela dica. Realmente é um livro muito bom, assim, um livro muito interessante. E para quem não sabe, o De Rose é o sistematizador do Swastika Yoga, que é a formação que a Carlinha fez. Eu também já pratiquei Swastika durante um tempo. Mas então, existem muitas técnicas que podem ser muito interessantes e completas, né? Uma coisa que eu acho só interessante trazer, antes de tudo, para as pessoas cuidado quando você vai fazer práticas de pranayama, que perguntaram sobre o tempo, né? E eu vou deixar que a Carlinha fale isso. Mas existe um estereótipo, um estigma de que uma respiração boa é uma respiração grande, né? A gente sempre tem que fazer tudo grande, tem que inspirar muito grande, que a gente tem que chegar no nosso ponto máximo e tudo mais. Às vezes isso agita mais, né? Então, cuidado, às vezes, se você está, por exemplo, estou começando a fazer uma prática de pranayama e estou querendo entender a minha respiração, você não precisa chegar num ponto máximo de respiração. A respiração, quando chega num nível máximo, muitas vezes acaba agitando mais. E se você, por exemplo, como a gente está fazendo uma live que é sobre pranayama e ansiedade, né? Sobre respiração e ansiedade em relação dessas coisas, às vezes você querer fazer uma respiração muito grandona pode te agitar mais do que te pacificar. E o que eu sempre falo para os meus alunos é, o que você está precisando agora? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa está sentada, tranquilona, quase não gastando energia nenhuma e quer fazer a maior respiração do mundo. Tipo, não precisa. Você não está gastando energia agora direito. Faz a respiração para ser confortável, para você conhecer o seu corpo melhor nesse momento, né? Porque a gente vem muito daquela coisa de que a gente vai no médico e ele fala... Leva aqui para cima, né? Faz uma respiração zona assim, né? E que não necessariamente é uma respiração... Exatamente. E não necessariamente é uma respiração profunda, né? Eu sempre falo que uma respiração profunda é uma respiração que vem de um lugar profundo. E não que é uma respiração grande. Às vezes eu posso fazer uma respiração profunda pequena. Pode. Né? E só um parêntese muito polêmico, posso fazer? Já ouvi também, pai. Também não é unanimidade. Começar
de baixo para cima e começar de cima para baixo. A minha linhagem de professores, a gente começa e traz para cima, para depois descer e exala de baixo para cima. Só que assim, depende da função e depende do objetivo. Por exemplo, uma respiração para relaxar, como a Carlinha muito bem falou, uma respiração abdominal, ela relaxa muito mais, né? Mas existem diversas formas de você encarar qual o objetivo que a gente vai fazer a respiração. Por exemplo, no Hatha Yoga para Deepika, que é um dos livros, talvez o livro mais famoso e clássico de técnicas assim, a orientação é você fazer a respiração dependendo da interpretação, né? Porque também são livros escritos em sânscrito muito, muito antigos. A orientação é você fazer pranavayu, que é o prana que está localizado nessa região, e na direção de apanavayu durante a respiração. E na exalação você traz apanavayu para a região de pranavayu. Ou seja, é o oposto do que se fala muito hoje em dia. Sim. Mas é só para mostrar. Sim. Não tem certo ou errado. Tem uma professora de yoga que eu sigo aqui no Instagram, é a Vivian Cunha. E ela tem muitos vídeos legais no YouTube. Então, eu já aprendi muito com a Vivian. E ela falou uma vez isso. Ela falou assim, olha, já fiz várias práticas de yoga na minha vida. E a maioria das orientações sempre era essa, né? De começar a inspiração lá pelo abdômen, daí transferir até chegar no peito e depois fazer o movimento contrário. E ela disse assim que uma vez ela chegou em uma prática e que era diferente. E ela falou que para ela foi muito melhor. Então, ela não conseguia fazer direito daquela forma, começando pelo abdômen e finalizando aqui em cima. E aí, quando ela foi para aquela prática, ela falou assim, nossa, para mim ficou melhor assim. Então, isso que você falou faz todo sentido, Caio, é realmente experimentar, né? Eu falo pelo abdômen, que é como eu aprendi, né? Eu ouvi falar pela Vivian de outra forma, mas quando você falou aí, realmente me lembrei que, de fato, sim, existem, então, outras linhas, né, que fazem dessa forma. Perguntaram o nome do livro, foi Respire, né, Caio? Que a moça aí. Isso, Respire, do James Nestor, que é o nome do livro. É um livro amarelo, uma capa amarela. Eu jurava que eu tinha ele aqui, eu acho que eu levei ele para Paraty. Eu acho que eu levei ele para Paraty. Eu acho que eu levei porque eu queria que o Matheus lesse. Mas, enfim. Carlinha, e em relação a tempo de prática de pranayama, o que você indica? Você está aí? Acho que a Carlinha deu uma travada agora. Vocês estão me vendo ainda? Vocês me veem? Que aí eu continuo falando um pouquinho até a Carlinha voltar. Maravilhosamente. Porque... Ih, Carlinha caiu. Então eu continuo aqui. Até a Carlinha voltar. Ela vai voltar já já. Apesar da gente já estar acabando. Mas então, isso que eu estou falando sobre... E assim que a Carlinha voltar, eu peço para ela falar sobre o Insta da Vivian. Tá? Essa questão da respiração, como a gente está falando sobre uma respiração que ela é para relaxar, o que a Carla falou no começo é perfeito, né? Se a gente vê uma criança dormindo, um bebê dormindo, uma respiração abdominal funciona muito melhor, né? Uma respiração abdominal... A minha está travando também? Ou só a da Carla? Ou a Carlinha que já caiu? Ah, tá. A minha também está travando. Bom, vamos continuar dentro do que dá. Já estamos acabando. Então, se você está num momento em que você está precisando de uma respiração mais para dar uma relaxada, tá? Deita. Minha recomendação é, inclusive, deitar. Deita, flexiona as pernas, deixa o abdômen trabalhar de uma maneira mais fluida, sente a respiração ocupando mais essa região abdominal. Que essa região abdominal, ela ajuda bastante a gente a ir para um lugar de mais serenidade, para ir para um lugar de mais relaxamento. Beleza? Bom, estou vendo que a minha internet também está travando um bocado. Bom, então eu já vou aproveitar, como a gente já está no fim já da nossa live, vou finalizando a live por aqui. Qualquer dúvida, essa live vai ficar gravada, que aí vocês podem ver essa live em qualquer outro momento, tá? Qualquer coisa, mandem mensagem para mim, mandem mensagem para a Carlinha, que a gente pode tirar. Toda terça-feira eu trago vídeos no Instagram, que são vídeos sobre pranayama, e toda quarta-feira eu trago vídeos no meu canal do YouTube falando justamente sobre diversas técnicas. E eu comecei na semana passada
uma série de vídeos, que inclusive essa semana a gente continua, que são vídeos sobre respiração e pranayama. Então, na semana passada foi o fundamento, foi a parte básica, o fundamento do pranayama, como a gente começa a entender tudo isso que a Carlinha falou, a respiração que é mais abdominal, mais nas costelas, mais no peito, qual é a postura que senta, como é que não senta, e o que a gente vai falar, né, no vídeo dessa quarta-feira, no YouTube, é justamente sobre como controlar a respiração. E a gente vai falar disso que a Carla trouxe também sobre os ritmos respiratórios. Carlinha voltando aqui. Deixa eu trazer ela de volta e aí ela responde quanto tempo fazer. Espera aí que ela está voltando já. Vamos lá, Carlinha. Aqui para mim é a sala, tu? mas Pronto. acho que está meio ruim ainda a Oi. internet, né? Está meio travando. Tá? Boa. Tá. Não, para mim tá de boa. Para mim tá de boa. Tá. Então vamos lá, Carlinha, duas coisas. Durante o período que você estava ausente. O quê? O Instagram da Vivian. A da Vivian? A galera tá pedindo. É Que é esse Instagram que você viu. O Instagram dessa pessoa. É, o Instagram da Vivian. Boa. E quanto tempo, Carlinha, que é Caio, um em tempo aula, básico de eu uma faço prática geralmente de pranayama, que você acha? entre 10 minutos, 15 minutos, dependendo das respirações que eu vou escolher, dependendo se a gente vai usar um pouquinho de óleo essencial, se a gente não vai usar. Então, eu acho que é um tempo bom de sala de aula para fazer numa aula de 1 hora. Agora, para quem está assistindo a gente, se você conseguir respirar pelo abdômen, que seja de 3 a 5 minutos, você já vai perceber uma mudança aí no teu emocional. Já vai ser suficiente. E é como o Caio falou, não é forçar a respiração, né? É você deixar fluir, mas realmente sentir que existem etapas na sua respiração. Existe uma etapa que pode ser iniciando lá, então, pelo peito, pode ser iniciando pelo abdômen, mas é realmente sentir esse processo de respirar. Sentir o ar entrando pelas suas narinas, tentar perceber o caminho que o ar faz. Se você sente ele lá na sua garganta, se você sente quando ele chega aqui nas suas narinas, mais fresquinho, como ele sai, se ele sai mais aquecido, né? Às vezes, dependendo da região que você tiver, você vai sentir com mais facilidade, né? Então, regiões mais frias, você vai sentir com mais facilidade esse ar entrando mais fresquinho e saindo mais aquecido, né? Aqui é bem quente na minha região, mas assim, com o trabalho de observação, de silêncio, de autoconhecimento, de se percebendo, você vai conseguindo fazer isso. Então, 5 minutinhos. Se você tá numa situação difícil, se você tá no seu trabalho, bateu aquela ansiedade ou aquele estresse, você não tem como ficar 5 minutos, vai no banheiro, fecha a porta lá, senta, respira 3 minutinhos e volta. Entendo que já vai ser de bom tamanho. Maravilhoso. Então não precisa fazer a postura da lótus. Não. Ter um, a respiração é uma ferramenta que a gente leva aí para tudo quanto é lugar, que a gente pode utilizar da forma mais simples possível, né? É uma diferença para mim que também tem a ver, assim, comparando com outras técnicas, por exemplo, técnica de asana, que o pessoal tanto gosta, né? Então você precisa de um ambiente preparado, de preferência, né? Para você fazer você precisa da roupa adequada, se tiver com uma roupa muito apertada não vai dar certo. E você precisa ter um corpo funcional, né, para os asanas. Ou, pelo menos, meio funcional, né? Mas para a respiração, todo mundo consegue respirar em qualquer lugar, em qualquer momento do dia. Você não precisa... Você pode discretamente, você pode estar aqui do lado do teu companheiro, depois de uma briga, você pode estar trabalhando a tua respiração e voltando para o teu centro. Né? Perfeito. Perfeito. Falar com o pessoal para observar mesmo como que respira, principalmente aí se passou por um momento de estresse, de ansiedade, tentar lembrar dessa live e falar assim, cara, como é que eu tô respirando aqui agora? E observar se tiver algum bebê na família, alguma criancinha, tenta parar discretamente e observar como é que ela tá respirando, como é que você tá respirando, se a respiração tá parada em alguma parte, se você tá conseguindo fazer essa transição aí pelas partes, né, do teu tórax, do teu abdômen. E realmente, assim, se concentrar para nos momentos... Não tem como a gente ficar o tempo todo consciente da respiração o tempo inteiro, né? Às vezes a gente tá ali, às vezes tá preso num filme ali, tu se distraiu, né? É normal. Mas parar um pouquinho e observar a respiração, isso aí não faz mal para ninguém. Então, o pessoal que viu nossa live para essa semana aí, observar, ver como é que seu parceiro respira, como é que sua mãe respira, e fica ali observando e vai vendo.
Inclusive, Caio, eu tenho um professor que falou uma vez que a nossa respiração é como se fosse a nossa digital, que ninguém tem uma digital como a nossa, assim como ninguém tem uma respiração como a nossa. Absolutamente ninguém no mundo vai respirar igual a você. E eu achei isso muito interessante, porque de fato, mesmo que eu esteja ali conduzindo uma respiração e falando para o pessoal, respira assim, respira assado, cada um termina num tempo diferente, cada um faz diferente. Então, quando eu faço o Brahmari Pranayama, que é a respiração da abelha, que você inspira profundo e solta, fazendo um somzinho de abelha, né? Então, essa exalação, sai todo mundo diferente. Eu falo para eles, façam uma contagem mental da respiração. Aí eu já aviso, vai ter gente que vai terminar antes, vai ter gente que vai terminar depois. Você fica ali quietinho, vai para sua meditação, espera todo mundo terminar. Então, é isso. Muito legal, muito legal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vai pro Instagram da Carlinha, vai pro meu Instagram, mandem perguntas, estamos aqui para isso. Tem uma galera que fala assim, cara, que eu não queria te incomodar mandando pergunta. Eu falo, mas eu sou professor. Não incomoda. Se você não me der pergunta, eu não tenho trabalho. Cara, pode dar. É um prazer ajudar. Acho que é por isso que a gente escolheu isso como para ser a nossa profissão, nossa missão de vida aqui. Que realmente é prazeroso, né? E como eu falei, eu passei por uma situação na minha vida que foi uma situação difícil, que foi meu momento de crise, de ansiedade. Consegui superar, olho para trás, inclusive, como um crescimento, essa situação que eu tive. Engrandecimento de certa forma, mas eu sei que tem muita gente que fica preso ali, que não consegue sair. Então eu falo assim, essa é a minha função. Se a pessoa tem dúvida em relação a isso, pode me perguntar também não ligo. Sim. Muito pelo contrário, me sinto honrada, né, de poder ajudar. E quero até, mais uma vez, agradecer o seu convite, Caio, porque assim, realmente eu achei muito legal mesmo você trazer outros professores, ampliar esses laços mesmo aí de vários pontos do Brasil pra gente, quem sabe um dia a gente consegue se encontrar, dar um abraço físico mesmo, fazer uma prática juntos, seria muito massa também. Exato. Então é isso, Caio, agradeço mesmo. Vai ser. Eu que agradeço a presença de todos também. Como eu falei, essa live vai ficar salva. Então aproveita para compartilhar com todo mundo que você acha que possa se beneficiar desse conhecimento tão grande. Obrigado, Carlinha, por todo o conhecimento, até mais, toda a simpatia. Valeu, e até valeu, a próxima. Pessoal. Tchau. Tamo junto, a gente fala mais.